Olá, meu nome é Anabela Freitas, eu trabalho no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, do Recreio, e agora também tem uma sede na Barra, mais um ponto de luz, da mesma forma que é um grande ponto de luz o Núcleo Chico Xavier, a quem eu estou tendo a honra de aceitar esse convite para fazer um estudo no dia de hoje. É com muito prazer que a gente leva um pouquinho, né, da nossa vontade de divulgar os ensinamentos de Jesus, embora com todas as falhas dos seres humanos que somos nós. Então, estamos aqui para, no dia de hoje, fazer esse estudo, dividir com todos vocês esse estudo que vai focar principalmente a parábola do bom samaritano, que está inserida logo nos itens iniciais do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi nos ofertado como base para o nosso estudo. Antes, porém, vamos fazer o nosso preparo do livro Fonte Viva, que é a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós escolhemos, exatamente por ter similitude com o tema de hoje, o capítulo 28, que se intitula Alguma Coisa. A citação evangélica é de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta e da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajuda os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que são os sãos, não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te do que transitam no mundo entre dificuldades maiores do que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, com essas palavras do Espírito Emmanuel, que nos toca o coração, fazendo-nos refletir na nossa responsabilidade com relação ao próximo, aquele que está ao nosso redor, vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito sempre a Jesus, nosso mestre querido, que nos ajuda há tantos e tantos séculos, há mais de 2000 anos, a seguir o caminho, a verdade e a vida. Agradecer aos nossos amigos espirituais que nunca nos abandonam, que nos sustentam, que nos dão, suprem as nossas deficiências e nos dão a oportunidade do trabalho redentor. Agradecer a esta casa tão bonita que nos honrou com esse convite de estudo no dia de hoje. Agradecer ao nosso querido Chico Xavier, o mentor desta casa, que nos sustenta com toda certeza no plano maior
de onde irradia sua bondade, sua humildade e seu amor por todos nós. E assim, pedimos permissão aos espíritos amigos e a Jesus para darmos início ao estudo desse dia, e pedindo que possamos aproveitar ao máximo as lições que aqui serão trazidas. Bom, como eu disse, o capítulo que nos trouxe ao estudo hoje é o capítulo 3, que fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Muitas pessoas falam muito da caridade. A doutrina espírita está sempre nos mostrando o valor da caridade. O título do capítulo é sugestivo: fora da caridade não há salvação. Não é fora de mais nada, é fora da caridade, do nosso amor ao próximo, do amor e ação. Mas será que todo mundo sabe o sentido verdadeiro desta palavra caridade? Na definição dos dicionários, nós vemos, de um modo geral, que a referência é que a caridade é ajuda, quase sempre uma referência à ajuda material, aos desvalidos, àqueles menos favorecidos da sorte. Só que eu vi num dicionário antigo, impresso ainda na forma impressa, de um grande estudioso da língua portuguesa, uma definição bastante interessante. Ele diz assim: caridade, no vocábulo cristão, é o amor que move a vontade na busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. Vejam só que interessante, né? Nessa interpretação desse filólogo, ele não coloca e essa é a primeira acepção que ele põe no seu verbete. Ele não coloca como a ajuda material, e sim aquele amor que move exatamente isso. Caridade é o amor em ação. Né? Que a fé sem obras ela é morta. Então, inúmeras obras da doutrina espírita nos falam dessa necessidade de se doar de coração. Mas há muitas maneiras de se doar. Muitas vezes, um pequeno gesto é uma doação. Muitas vezes, uma atitude mais de socorro realmente material é aquilo que o irmão está necessitando na hora. Muitas vezes, o nosso exemplo é aquilo que aquele irmão precisa. Lembremos da fala de Francisco de Assis, quando nos exorta a ide e ensinai o evangelho. Se necessário, use palavras. Olha só, ele ali está nos mostrando que é o exemplo que vai nos fazer ensinar o evangelho, porque muitas vezes nós somos o único evangelho que o nosso irmão tem para ler. Isso é lindo. Então, com essa responsabilidade é que nós devemos encarar a prática da caridade. E Jesus nos trouxe, como exemplo da prática da caridade, essa parábola, a parábola do bom samaritano, que é bastante conhecida, né? Sabemos que Jesus se utilizou muitas e muitas vezes desta ferramenta da parábola, que são histórias, pequenas histórias de cunho moral, e que tem como característica voltar para aquele que a ouve, ser aplicada. Jesus normalmente se utilizava de elementos da familiaridade daqueles que o ouviam, para que aqueles ensinamentos pudessem realmente fazer o efeito que ele esperava. Então, normalmente, ele usava a vinha, ele usava a rede, ele usava os trabalhadores, né? Então, ele tinha essa preocupação de se apoderar daqueles elementos familiares para daí construir a lição que ele queria passar para aqueles que o seguiam. Na época de Jesus, era considerada uma obrigação de todos os judeus de irem a Jerusalém, fazerem uma peregrinação a Jerusalém, pelo menos 3 vezes durante a sua vida.
Então, eles consideravam que Jerusalém era o topo do mundo, o lugar mais alto do mundo. E isso não porque Jerusalém estava num planalto. Na verdade, Jerusalém se localiza a 786 metros acima do nível do mar. Ela está realmente, de acordo com a geografia, num local alto. Mas não importava de onde o peregrino viesse, quando ele se dirigia a Jerusalém, ele estaria sempre subindo a Jerusalém. Se ele saísse do Monte Everest, por exemplo, que é muito mais alto, mesmo assim ele não estaria descendo a Jerusalém, ele estaria subindo, porque Jerusalém era considerado, então, o topo, o lugar mais importante do mundo. Ali se localizava o templo, que era a referência mais sagrada da religião dos judeus. Nas demais cidades não havia templo, havia apenas sinagogas, templo apenas em Jerusalém. Jerusalém foi sagrada pelo rei Davi, que a proclamou como sua capital desde o século X a.C. Então, ela era considerada o ápice da caminhada do povo judeu. E Jesus estava, então, na sua terceira peregrinação a Jerusalém, sabendo muito bem que seria a última, porque ele, espírito altamente evoluído, ele tinha presciência, ele sabia perfeitamente que ali seria o encerramento da sua caminhada aqui no mundo físico, da sua pregação. Ali ele seria crucificado e seu corpo seria levado à morte do corpo físico, porque sabemos que a morte não existe e Jesus está vivo em nós. Então, ele vinha de uma peregrinação, saindo da Galileia, onde ele estava pregando, se dirigindo para a Judéia. A caminho, então, de Jerusalém, ele resolveu pegar o caminho que passava próximo a Samaria. A Samaria é uma região que era detestada pelos judeus, que consideravam os samaritanos hereges, proscritos. Há muitos séculos havia uma rixa entre eles que não admitia, eles não admitiam que os samaritanos frequentassem o templo em Jerusalém. Por outro lado, na Samaria, eles construíram um templo, até mostrando para os judeus ortodoxos que eles não dependiam de nada que viesse dos judeus. Então, Jesus optou por passar pela Samaria. E ali, naquela passagem, chegando nas imediações da Samaria, ele pediu para que os discípulos fossem até a cidade para procurarem alimento, tentarem o abrigo. E, nesse meio tempo, ele ficou encostado lá no poço de Jacó, para beber água. Ele estava cansado, com sede, e nisso se aproximou uma mulher samaritana, e a quem ele pediu água. E ela se espantou muito. Por que, Senhor? Me pedir água? O Senhor é um judeu e está se dirigindo a Jerusalém? Falar comigo, com uma samaritana, mulher e samaritana? E ele aí disse: mulher, se tu bebesses da minha água, da água da Boa Nova, conhecerias a água que dessedenta realmente, a água que mata a sede da alma, a sede do espírito. E ela ficou muito encantada e pediu: Senhor, me dá desta água que dessedenta. E depois de ter conversado com ela, pediu que ela levasse aquela boa nova para o seu marido. E os discípulos voltaram e disseram para ele, para Jesus, que nenhum samaritano se dispôs a abrir sua residência para recebê-los, porque sabia que eram judeus e que estavam em caminho para o templo. Eles iam comemorar a Páscoa dos judeus. Mesmo assim, vejam só, Jesus havia sido praticamente rejeitado pelos samaritanos, que não permitiram que ele entrasse na Samaria. Mesmo assim, ele usou da figura do samaritano para exemplificar naquela parábola que ele iria contar daí a um pouco mais de tempo. Continuando a caminhada, Jesus chegou até
as portas de Jerusalém. E logo que ele penetrou, ele foi procurado por um doutor da lei, que lhe perguntou que gostaria muito de fazer-lhe uma indagação. E falou: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus sabia muito bem que aquele doutor da lei estava querendo testá-lo, que estava querendo comprometê-lo. Até mesmo na forma como ele se dirigiu a ele, chamando-o de mestre, porque ele sabia que aqueles sacerdotes, aqueles eruditos, aqueles doutores da lei não consideravam mestre, embora ele fosse realmente mestre por excelência. Aliás, foi o único título que ele recebeu. Lembremos da passagem que ele diz: bom, só meu Pai que está no céu. Mestre, sim, isso eu sou. Então, como bom mestre, ele devolveu a pergunta com uma outra pergunta. E aí disse para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Como a lei? Quer dizer, ele não disse apenas, ele não queria apenas que o doutor da lei dissesse o que estava escrito, ele queria que ele a interpretasse. Como tu a lês? E aí não restou outra alternativa, doutor da lei, a não ser citar o que estava escrito na lei dos antigos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo a tua mente, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: pois bem, faze isso e viverás, ou seja, alcançarás a vida eterna. As coisas poderiam ter ficado por aí, o doutor da lei poderia ter se dado por satisfeito, mas o objetivo dele era tentar Jesus, comprometer Jesus, tentar fazer com que Jesus caísse de alguma forma, perante, inclusive, aqueles que ali estavam. E ele, então, não se segurando, perguntou: mas quem é o meu próximo? E aí, então, Jesus passa a contar a parábola do bom samaritano. Então, dizer: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram largado na estrada, quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu, mas passou adiante. Logo a seguir, um levita da tribo de Davi, também um estudioso, também passou pelo mesmo local, o viu, mas seguiu adiante. Mas um samaritano que viajava por ali, tendo visto aquele homem caído, se compadeceu dele, parou, ajudou-o, limpou suas feridas, pensou com azeite e vinagre, fazendo a higienização, colocou-o no lombo do seu cavalo e seguiu com ele até uma hospedaria, onde pediu para que o hospedeiro cuidasse dele. E, inclusive, no dia seguinte, antes de partir para continuar sua viagem, este samaritano deixou com o hospedeiro 2 denários, pedindo que ele fizesse tudo o que fosse necessário para cuidar daquele homem e que, se ultrapassasse o gasto, ele, quando retornasse, ele o reembolsaria. Jesus, então, pergunta ao doutor da lei: quem desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos dos ladrões? Ora, o doutor da lei não tinha como negar, ele tinha que dizer o samaritano. Mas ali dentro, imagino, né, que a rixa, como vou falar que foi o samaritano? Então ele disse: aquele que usou de compaixão para com ele. Não deixou de responder corretamente, mas não disse a palavra samaritano, né? Então Jesus falou: pois vai e faze tu o mesmo. Há muitas interpretações dessa parábola, vários estudiosos ouvimos, lemos algumas interpretações, ouvimos alguns comentários, mas todas as interpretações têm giram em torno da prática da caridade efetiva, do amor em ação. E alguns falam que a escolha tanto do local quanto dos personagens foi proposital. Jesus utilizou-se daquele local e daquelas 3
pessoas, na verdade 4, né, porque ele também se refere foi assaltado, de uma forma necessária para levar a lição que ele queria passar, e a gente não tem nenhuma dúvida nisso. A situação geográfica de Jericó com relação a Jerusalém é muito interessante, porque Jericó fica a 258 metros abaixo do nível do mar, enquanto que Jerusalém fica quase 800 metros acima do nível do mar. Então, vejamos que, topograficamente, a altitude entre Jerusalém e Jericó era muito grande, era uma descida muito grande, 2.700 quilômetros, 2.700 metros de caminhada, me parece, mais ou menos, mas em declive. E os estudiosos dizem que essa necessidade de mostrar esse declive que Jesus utilizou não foi apenas com o sentido da localização física, e sim com o sentido de queda, de declínio moral, de declínio espiritual. O que ele quis dizer com isso? Que aquele homem que foi assaltado, ele estava descendo, então, no que ele estava nessa descida, uma descida de vibração, uma descida de sintonia, ele se colocou vulnerável. Lhe faltou, diríamos nós, o vigiar e orar, facilitando, assim, o assalto daqueles ladrões que, simbolicamente, representam o assalto das nossas próprias imperfeições, dos nossos inimigos espirituais. Da mesma forma, tanto o sacerdote quanto o levita estavam descendo por aquele mesmo caminho. É assim que Jesus se refere. Ambos estavam descendo, o que quer dizer, segundo essa interpretação, que esta descida também era uma descida de vibração. Também era uma queda de sintonia, o que se configura pela ação deles, ou melhor, pela inação dos dois, que em nenhum momento param para socorrer aquele pobre homem caído. Então, eles estavam vindo de Jerusalém. Teoricamente, eles deveriam estar bem espiritualmente, mas não. Com aquela atitude deles, dos dois, né, que eram representantes do Sinédrio, que eram pessoas altamente qualificadas entre os judeus, eles mostraram que a caridade ali passou muito longe, eles estavam em declínio moral, em declínio espiritual. Mas observem que ele se refere que o samaritano estava em viagem. Ele não diz que o samaritano estava descendo, ele diz que o samaritano estava em viagem, quer dizer, ele estava de passagem ali. O que mostra que o samaritano estava numa outra vibração, como dizer assim, como se diz hoje, uma outra vibe. Porque tanto é que o samaritano foi o único que parou e ajudou aquele pobre homem caído. E fez tudo que estava ao seu alcance. Fez asepsia nos seus ferimentos, levou-o para continuar a ser cuidado, despendeu seus bens para usá-lo, quer dizer, usou de todos os elementos do amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, na sua interpretação, vai mostrando que o único ali que teve verdadeira caridade foi o samaritano. E essa parábola, ela é um elemento de muita reflexão para todos nós, porque quem deveria ser caridoso, quem deveria ser compassivo, seriam aqueles dois que detinham o conhecimento. E, no entanto, não foram. E o samaritano, que era o proscrito, era o herege, era aquele que não cumpria com a lei, pelo contrário, foi ele. Então, de onde menos se espera, vem a ajuda. E de onde deveria vir a ajuda, muitas vezes, ela não se faz presente. Então, Jesus disse para o doutor da lei, então vá e faze tu mesmo. E aí a gente para pensar, será que nós estamos fazendo o mesmo? Nós somos espíritas, nos gabamos de que estamos vivenciando o cristianismo,
que estamos cumprindo o cristianismo tal qual ele foi pregado por Jesus, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Mas será que em todos os momentos estamos realmente agindo assim? Será que às vezes a gente não age como levita, como o doutor da lei? Eu me lembrei, eu preparar esse estudo de uma ocasião, eu morava em Niterói e lá eu participava de uma outra casa espírita, e eu trabalhava nas reuniões mediúnicas, eu trabalhava como doutrinadora. E em uma ocasião, numa das reuniões, chegou à comunicação o espírito de um mendigo, de uma pessoa, um espírito que tinha morrido em condições de abandono na rua, e fui eu, a mim coube fazer o diálogo fraterno com aquele espírito, e aí, né, conduzido, muito inspirada pelos mentores, com toda certeza, consolei, acolhi, pedi, né, convidei em nome dos espíritos amigos, dos mentores da casa, para ali permanecer, para se sentir acolhido, que depois ele seria encaminhado para um lugar em que ele poderia recomeçar a sua caminhada. E a reunião terminou, e quando nós saímos, eu sempre dava carona a um colega que era exatamente o médium que havia dado passividade para aquele espírito do mendigo. E era já de noite. Quando nós saímos pelo portão da casa espírita, logo à frente tinha uma árvore, uma grande árvore, e ali estava um homem caído, um mendigo, encostado à árvore, e nos estendeu a mão. E o que eu e o colega fizemos? Olhamos assim de lado, atravessamos a rua e fomos embora, pegar o carro e fomos embora. Na reunião mediúnica da semana seguinte, o mentor veio à comunicação e nos deu uma bronca e falou: é muito fácil acolher quando não depende de vocês. O que vocês fizeram com aquele homem na semana passada, como se talvez aquele homem tivesse sido intuído para ficar ali justamente para nos colocar à prova. Nem um olhar, nem uma prece vocês fizeram por ele. E aí a gente fica pensando assim, eu fui bem samaritana, não fui nada samaritana ali naquele momento, nem ele, nem o meu amigo. Fomos bastante sacerdote, bastante doutor da lei, bastante levita, né? Bastante e indiferente à dor alheia. Mas a gente não precisa ser espírita para fazer o bem. A gente pode fazer o bem a todo momento. Me lembrei também de uma historinha que eu li no livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Daltro de Oliveira, que é uma coletânea de histórias muito boas para ilustrar estudos como este, em que um menino, um adolescente, narra que foi com o pai a estreia do circo que chegou à cidade, uma cidadezinha do interior, e muito entusiasmado. O circo, lá, a época, era uma época antiga, e era um acontecimento. E ficaram na fila esperando a abertura do guichê. E atrás deles, uma família, o pai com duas crianças também, as crianças entusiasmadíssimas, muito animadas, para assistirem aquele espetáculo do circo. E conversando e tal, o pai conversando com outro pai, tudo mais, chegou a vez do pai do narrador chegar ao guichê. E ao ver o valor do ingresso, ele se deu conta que aquele senhor que estava atrás dele não teria condições de comprar os ingressos para ele e para as duas crianças. E ele, então, disfarçadamente, ele pegou uma nota de 20 cruzeiros, que à época, não sei nem hoje quanto seria, né? E deixou, assim, discretamente cair no chão e olhou rapidamente para o homem, fazendo um sinalzinho na cabeça. Comprou o ingresso para si mesmo e para o seu filho e se afastou. O homem que vinha atrás, então, meio sem graça, mas se abaixou também discretamente, pegou aquela nota e comprou. Foi suficiente para comprar o ingresso para si mesmo e para os dois meninos. Assistiram ao circo e, quando estavam indo embora, o menino, o rapazinho, né, lembrando, porque ele tinha percebido o que tinha acontecido com o pai, ele tinha percebido aquele gesto do pai, não comentou nada na hora, porque estava muito entusiasmado com o circo, mas ele perguntou: pai, por que você deixou cair aquela nota? Eu percebi,
era para o moço pegar mesmo, ele falou assim, meu filho, eu podia. Ele falou, por que você não comprou os ingressos para ele? Ele falou, meu filho, se eu compro os ingressos para ele, eu ia humilhá-lo, eu ia fazer com que ele se sentisse inferiorizado perante seus filhos. Para quê? Ele percebeu o meu gesto discretamente. As coisas foram resolvidas. Quer dizer, ele fez a caridade, inclusive assim, com aquela máxima que Jesus nos mostra também, quando ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz. Não é? Então, nós temos que estar atentos às oportunidades que temos de fazer o bem, de praticar a caridade, através do gesto, através do olhar, através da prece. Chico Xavier, nosso querido Chico, mentor desta casa abençoada, nos trouxe, através da psicografia das suas mãos benditas, narrada pelo espírito Irmão X, que é o pseudônimo do espírito Humberto de Campos, no livro Lázaro Redimido, Lázaro Redivivo, uma paráfrase desta parábola, que se intitula Parábola Moderna. Então, ali, o Irmão X, através do Chico, nos traz uma interpretação da parábola do bom samaritano atualizada, mais atualizada, né, nos tempos atuais. Então, diz ele que numa assembleia, no plano espiritual, um estudioso da doutrina espírita, levantando-se, perguntou para o mentor, Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, o mentor perguntou, meu filho, o que dizem os ensinamentos? O que você conhece da doutrina espírita? E ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e ao próximo como a mim mesmo. Aí o mentor falou assim, pois bem, faz isso e alcançarás a vida eterna. Mas aquele estudioso, ainda com a vaidade bem latente, não se conforma só com isso e pergunta assim, mas como eu vou identificar o meu próximo? E aí, o espírito Humberto de Campos, o Irmão X, né, ele aí começa a narrar essa parábola atualizada. Então, ele diz assim, que um espiritista seguia de Madureira até a Gávea. É uma bela caminhada, né? Não sei nem como é que dá para chegar lá, né? Mas ele bota lá que era de Madureira para a Gávea. Quando passando por uma rua, encontrou um grupo de pessoas que tentava passar ensinamentos para outras pessoas, mas eles eram muito ignorantes, não tinham conhecimento da língua, falavam uma gramática com bastantes falhas. Então, um mentor daquele grupo, percebendo a chegada daquele homem, que era um detentor de conhecimentos, intuiu a um dos integrantes do grupo a se aproximar dele e pedir ajuda, se ele pudesse dar algumas palavras para aquelas pessoas que ali estavam. E ele assim fez, chegou, conversou com o homem olhou o grupo, percebeu assim que aquilo não tinha nada a ver com ele, e disse assim, não posso ajudar, isso não é espiritismo. E seguiu. Só que um materialista que vinha atrás dele, de bom coração, parou, conversou com aquelas pessoas, disse-lhes algumas palavras, anotou o endereço e se propôs a ajudar na fundação de uma escola ali, para passar os bons ensinamentos e os ensinamentos gramaticais que aquela aglomeração, que aquele pequeno ajuntamento de pessoas tanto necessitava. O adepto do espiritismo foi seguindo o seu caminho, já estava numa outra rua, quando ele viu uma mulher caída e duas outras ao seu lado tentando levantá-la. Ele percebeu que a mulher estava acometida de sífilis, que é uma doença venérea, muito difundida à época, né? Em tempos passados, hoje acho que já está erradicada, e que as duas mulheres se tratavam, então, de uma prostituta, o que ele concluiu logo. E as mulheres, então, vendo aquele homem se aproximar, elas não tinham força para levar a companheira, que elas queriam levar para um hospital. Pediram a ele se ele poderia ajudar. E ele, então,
olhou, viu que ele estava próximo a uma casa de prazeres menos dignos e, preocupado, o que vão pensar de mim se me verem ajudando essas pessoas, falou, não posso ajudar, isso não é espiritismo, e seguiu adiante. Só que aquele ateu, aquele materialista que vinha mais atrás, vendo aquela cena, parou, sustentou a mulher nos seus braços, levou até o hospital próximo, ainda ajudou lá, pagando lá uma parte do tratamento dela, sem nenhum preconceito, sem nenhuma preocupação de ver que estava ajudando a quem. E seguiu adiante. Mais à frente, o cumpridor, né, aquele estudioso da doutrina espírita, encontrou um grupo de trabalhadores filiados às igrejas evangélicas. Eles estavam cantando ali na via pública, hinos em louvor a Jesus, fazendo a arrecadação para ajudar aos meninos abandonados. Ao final da apresentação musical, muitas pessoas paradas ali para ouvi-lo, algumas meninas, algumas jovenzinhas, se dirigiram àqueles que ali estavam, oferecendo uma flor natural, pedindo em troca alguma ajuda para que aquelas crianças pudessem ser ajudadas. E aí, o espiritista, abordado por uma das meninas, que perguntou, amigo, por favor, coopere conosco para a assistência às crianças abandonadas. E ele aí falou, olhando que lá naquele grupo tinham várias revistas e jornais com ensinamentos que não tinha nada a ver com aquilo que ele acreditava, que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, falou, não posso ajudar, isso não é espiritismo. E aí seguiu ele no seu caminho para a Gávea. E o materialista que vinha seguindo-lhe os passos parou, ajudou, comprou várias flores, ainda pegou o endereço lá da instituição que eles representavam para ajudar no que fosse mais necessário. Então, o mentor perguntou lá, aquele estudioso lá no plano espiritual que havia feito aquela pergunta para se exibir, e aí, o que você acha? Qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que era devida? E ele aí falou, com certeza foi o materialista. E aí o mentor, a exemplo de Jesus, falou, então vá e faz o mesmo. Nessa mesma ordem de ideias, um companheiro da doutrina espírita, Guilherme Kremer, talvez seja conhecido de alguns de vocês, que ele é trabalhador do lar de Teresa, do abrigo Teresa de Jesus, na verdade. Ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, em que ele faz comentários sobre os ensinamentos de Jesus, em especial sobre as parábolas. E eu, buscando ali a sua interpretação sobre a parábola do bom samaritano, vi que ele colocou assim de uma forma muito, muito clara que muitas vezes nós, diariamente, nos colocamos nas situações que a parábola nos mostra e apresentamos inúmeras desculpas, aquele desculpismo, para nos livrarmos daquele dever que, na nossa consciência, nós sabemos que temos. Então, ele diz que a gente usa de artifícios assim, não quero ter problemas, não tenho nada com isso, tenho que cuidar das minhas coisas, estou com pressa, nem sei quem é aquele sujeito. O problema é das autoridades. Não é verdade? Às vezes a gente faz isso. Lembremos que lá na parábola que Jesus contou, o samaritano não sabia quem era aquele homem. Em nenhum momento Jesus o identifica, não se sabe se ele é judeu, romano, pagão. O samaritano o ajudou sem nem saber, sem procurar saber quem era aquele. Precisava de ajuda, ele ajudou. Precisava de socorro, ele socorreu. Mas, muitas vezes, a gente, inadvertidamente, faz isso. Lembrei rapidamente de uma passagem que o Divaldo Franco me contou há muito tempo, numa palestra que eu assisti, dizendo que uma vez ele estava na Mansão do Caminho, quando veio alguém dizendo que havia na porta uma senhora com aparência de pobre, pedindo se podia dar dinheiro para ela pagar sua conta de luz. E aí Divaldo falou, não, a gente não dá dinheiro aqui.
Normalmente é usual, os casas espíritas dificilmente ajudam financeiramente, até porque nunca tem, e não é uma prática normal de se ajudar financeiramente. E ele disse, não, vai lá e diz a ela que não, que a gente não dá ajuda financeira aqui. Nesse momento, a mentora Joana de Ângeles se apresenta a ele e diz assim, meu filho, esta mulher, ela é muito pobre, e ela fez uma prece tão fervorosa que chegou até Jesus. E Jesus ouviu as suas preces, porque o homem que atendeu a porta lhe disse que a mulher havia falado que um homem tinha indicado, dado o endereço para que ela procurasse ali a mansão do caminho. Então, Divaldo tinha pensado assim, se esse homem se preocupou em dar o endereço, por que ele mesmo não ajudou? Então, Joana explicou para ele que Jesus, através dos seus mensageiros, intuiu um homem que era tão pobre quanto ela a se lembrar das obras da Mansão do Caminho. E ele, então, endereçou para chegar lá. E aí, a Joana termina dizendo assim, meu filho, na vida há as pessoas que dão e as pessoas que pedem. Qual das duas você prefere ser? Não tem nem dúvida que o Divaldo, na mesma hora, foi lá, ajudou, deve ter dado até um pouquinho mais. E aí, a gente tem que pensar, como é que nós estamos agindo? Na mesma ordem de ideias, o Guilherme Kremer, no seu livro, Jesus de Nazaré, nessa análise da parábola, ele diz que a grande questão que a parábola do bom samaritano nos coloca é que existem dois tipos de pessoas, as que seguem e as que param. E aí ele faz uma indagação que eu passo para nós, para vocês e para todos nós. Qual das duas opções nós estamos escolhendo? Então, com essa reflexão, vamos pedir que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva sempre em sua luz infinita, nos ajude a vencermos as nossas más tendências, ainda tão presentes em nós que possamos realmente ser aquilo que Kardec nos diz, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências, que possamos efetivamente fazer a nossa transformação moral para sermos bons samaritanos, para estarmos alertas às oportunidades que a caridade nos oferece, para que o amor em ação se faça presente nas nossas vidas. Queremos muito agradecer ao nosso querido Kardec, que nos trouxe essa doutrina legada por herança na codificação, sem a qual talvez não estivéssemos ainda caminhando com passos trôpegos, mas seguindo, buscando seguir os caminhos de Jesus. Agradecer a Jesus, agradecer ao nosso querido Chico Xavier e a todos os espíritos amigos que junto conosco estão a cada dia nos sustentando, suprindo nossas deficiências e nos fazendo a cada momento buscar o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos mostra. Que a tua paz, meu Senhor Jesus, permaneça nos nossos corações e nos permita, então, de nossa parte, encerrarmos o estudo deste dia com muita luz, muita paz e muita harmonia para todos nós. Graças a Deus.